A partir desse momento começa o filme de terror da Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de São Paulo, porque começaremos a falar a respeito das penalidades que podem ser impostas aos policiais civis. Penalidades estas que estão descritas lá no artigo 67 da Lei Orgânica da Polícia Civil, que são a advertência, e esse rol você tem que memorizar, tá? A partir de agora, pessoal, deixa eu fazer essa observação aqui. A partir de agora, tudo pode ser cobrado. O rol de penalidades, para quais infrações cabem cada uma das penalidades, disciplinas, portanto, peculiaridades dessas penalidades, prazos pelos quais podem perdurar as penalidades, tá certo? Autoridades que tenham atribuição, a quem cabe, a quais autoridades cabe impor uma determinada penalidade. Isso você tem que saber, tá bom? Pela minha experiência no concurso da Polícia Civil, as principais questões são formuladas deste artigo 67 para baixo. Do artigo 67 para cima, nós vimos algumas coisas de fato importantes e eu sintetizo aqui para você da seguinte forma: tudo aquilo que tiver cara de decoreba, você tem que considerar importante para a sua prova. E na prova oral, mesmo para o cargo de delegado, decorebas são cobradas a respeito da Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo, tá bom? Então aqui do artigo 67 para cima, tudo aquilo que você percebe que tem jeitão de decoreba, então decore. Agora, do artigo 67 para baixo, qual que é a grande questão aqui? Praticamente tudo tem jeitão de decoreba. E é por isso que praticamente tudo aqui é cobrado, tá? Então, iniciamos o nosso estudo pelo artigo 67, que prevê que são penas disciplinares a advertência, a repreensão, a multa, a suspensão, a demissão a bem do serviço público e também a cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Então essas são as penas que podem ser aplicadas, as penalidades, as penas disciplinares que podem ser aplicadas ao policial civil, são essas 7 e mais uma que o legislador teve o capricho de colocar em outro dispositivo, a remoção compulsória, tá bom? Então a esse rol do artigo 67, você pode somar aqui a remoção compulsória, ok? Já guarda isso então. Mas o que é isso de remoção compulsória? Calma, a gente ainda não viu, tá? A gente já vai ver. Por enquanto, eu só quero passar para que você memorize quais são as penalidades aplicáveis ao policial civil. A advertência, repreensão, multa, suspensão, demissão a bem do serviço público e cassação de aposentadoria ou disponibilidade, tá? E também a remoção compulsória. Então a advertência que eu coloquei aí para vocês, inclusive por escrito, é a de que é necessário memorizar todas essas penas disciplinares e é necessário também memorizar em quais hipóteses cada uma dessas penalidades é aplicada. Isso nós veremos mais adiante. O artigo 68 disciplina a pena de remoção compulsória da seguinte forma. Então agora nós já veremos o que é e em quais hipóteses são aplicadas a remoção compulsória. Então constitui pena disciplinar também a remoção compulsória, que poderá ser aplicada cumulativamente com as penas previstas nos incisos 2, 3 e 4 do artigo anterior, quando, em razão da falta cometida, houver conveniência nesse afastamento para o serviço policial. Então, remoção, o que é? A remoção é a alteração da lotação do policial civil. Policial civil, lotação no sentido de estar lotado em determinado local. Então, o policial civil exerce as suas funções no 1º Distrito Policial de São Bernardo do Campo e, de repente, em razão da remoção compulsória, ele é obrigado a passar a exercer as suas funções em outro distrito policial, tá bom? Isso pode ser aplicado, isso é previsto como penalidade. Mas a remoção compulsória pode ser aplicada sozinha? Não pode ser aplicada sozinha. Não existe infração administrativa
para a qual a lei comine tão somente a pena de remoção compulsória. Não. A pena de remoção compulsória ela é sempre aplicada cumulativamente com as penas previstas nos incisos 2, 3 e 4 do artigo anterior. Quais são? 2, repreensão. 3, multa. E 4, suspensão. Não é difícil memorizar isso daqui. Não é difícil. E aqui eu já vou fazer até uma chave, ó. E eu vou colocar uma setinha aqui para remoção compulsória. Não é difícil. Como é que você vai lembrar quais são essas três penalidades que admitem a aplicação cumulativa de remoção compulsória? Você raciocina por exclusão. Primeiro, advertência. A advertência é muito básica. A advertência é muito simples. Então, a advertência é o copo de leite aí das penalidades, tá bom? Se a você for o caso de aplicar uma penalidade, pode ter certeza que você vai querer que seja aplicada a advertência. Ela é muito melhor do que qualquer outra. Então, a advertência é copinho de leite. Não combina você dar uma simples advertência, é pena, precisa de uma prévia sindicância, precisa de um processo administrativo lato sensu, né, em razão do princípio do devido processo legal, que está previsto lá na Constituição. Ninguém será privado de direitos, dos seus bens, sem o devido processo legal. Tá? Então, é preciso que haja um processo administrativo lato sensu, tá? Antes da aplicação da advertência, mas é uma penalidade muito simples. Então, a advertência não combina com a remoção compulsória. E para as demais, não é possível. Demissão. Você vai tirar o cara do serviço público. Você vai remover ele para onde? Para a casa dele, né? Porque ele saiu do serviço público. Demissão a bem do serviço público. Dá na mesma, é demissão do mesmo jeito. E cassação de aposentadoria ou disponibilidade. A cassação da aposentadoria ou disponibilidade é o encerramento do vínculo do servidor público que estava aposentado ou em disponibilidade com a administração pública. Então, ele estava aposentado, foi a ele aplicada essa pena, nós já veremos em detalhes quais são as hipóteses que ensejam a aplicação dessa pena, mas ele estava aposentado, foi a ele aplicada essa pena, então cessa o vínculo com a administração. De qualquer maneira, ele já estava fora de qualquer distrito policial. Ele estava aposentado, estava na casa dele. A mesma coisa em relação ao policial civil em disponibilidade. Então, ele estava lá na casa dele, esperando surgir uma vaga para ele voltar ao serviço. E a volta ao serviço do servidor público, de maneira geral, que estava em disponibilidade, se chama, você lembra? Está lá no artigo 41 da Constituição Federal, quando fala a respeito de estabilidade e etc. A volta do servidor em disponibilidade para o serviço público chama-se aproveitamento. Então, o policial civil em disponibilidade estava lá na casa dele, recebendo proporcionalmente ao tempo de serviço e aguardando, então, o seu aproveitamento. Mas aí a ele é imposta essa pena e ele, então, nem volta, cessa o vínculo com a administração pública ali. Então não tem para onde ele ser removido também, tá? Então fica simples, fica fácil de nós lembrarmos, raciocinando por exclusão, que a pena de remoção compulsória somente pode ser aplicada em conjunto com as penas de repreensão, multa e suspensão. Repreensão, multa e suspensão. Tá bom? Então, constitui pena disciplinar a remoção compulsória, que pode ser aplicada cumulativamente com as penas previstas nos incisos 2, 3 e 4. Já vimos que é repreensão, multa e suspensão. E em qual hipótese será cabível a remoção compulsória? Quando, em razão da falta cometida, houver conveniência nesse afastamento para o serviço policial. Quando houver conveniência nessa medida. É, portanto, uma penalidade a ser aplicada de forma discricionária pela administração pública. Tá bom? Memoriza isso aqui. Falta ainda analisarmos o parágrafo único. Quando se tratar de delegado de polícia, para aplicação da pena prevista neste artigo, estamos falando da remoção compulsória,
deverá ser observado o disposto no artigo 36, inciso 4º. Então, olha lá, a remoção compulsória também é penalidade disciplinar e que pode ser aplicada quando, em razão da falta cometida, haja conveniência em tal providência para o serviço policial. Além disso, a remoção compulsória poderá ser aplicada cumulativamente, tão somente cumulativamente, não existe a possibilidade de aplicá-la sozinha. Cumulativamente, portanto, com as penas de repreensão, multa e suspensão. Em relação ao parágrafo único, a observação é essa aqui. A aplicação da remoção compulsória a delegado de polícia deve observar mais um requisito, que é esse aqui previsto no artigo 36, inciso 4º, que é aquela questão de prévia aprovação por 2/3 dos membros do Conselho da Polícia Civil. E novamente aqui a função, o espírito, a finalidade dessa garantia é justamente a de assegurar que o delegado de polícia terá independência para o exercício de suas funções e que não será, portanto, removido de forma arbitrária para, por exemplo, afastá-lo aí de uma investigação que ele estivesse levando a efeito, tá bom? Então lembra que remoção compulsória é cabível para delegado de polícia? É cabível. Tranquilo. Quais são as hipóteses? É aquela mesma hipótese, quando a administração achar que essa medida é conveniente. Mas, por se tratar de delegado de polícia, por se tratar de autoridade que tem, portanto, capacidade de deliberação, por ser autoridade que preside investigações, é necessário observar-se aí a independência para o exercício dessas funções e, portanto, exige-se que essa remoção compulsória seja previamente aprovada por 2/3 dos membros do Conselho da Polícia Civil, ok? Artigo 69, na aplicação das penas disciplinares, serão considerados a natureza, a gravidade, os motivos determinantes e a repercussão da infração, bem como os danos causados, a personalidade e os antecedentes do agente, bem como a intensidade do dolo ou o grau de culpa. Esse dispositivo, pessoal, prevê os critérios que devem ser levados em consideração pela autoridade a quem cabe impor as penalidades. Esses critérios devem ser levados em consideração para escolher qual a penalidade cabível, para escolher, por exemplo, no caso da suspensão, a duração dessa penalidade, tá? Esses são, portanto, os critérios que devem ser levados em consideração. Imagina se na sua prova oral o seu examinador vem para você e fala: olha, cite para mim 4 critérios que devem ser levados em consideração quando da aplicação de penas disciplinares. Aí você vai ter que puxar na memória o teor desse dispositivo aqui. Então, dá um jeitinho de memorizar isso daqui de alguma forma, tá bom? Quando eu não faço mnemônico, como eu memorizo? Pelo jeito mais arcaico que existe. Eu acho que os homens ali da Idade da Pedra, eles já faziam isso para estudar para os concursos ali da época deles. Eu pego uma folha de papel e eu copio o dispositivo e eu vou tentando cada vez mais copiar sem olhar até que eu, em tese, pelo menos, decorei, tá bom? Mas aí amanhã, se eu for escrever de novo, pode ser que eu tenha esquecido e aí eu tenho que repetir o processo até eu de fato decorar. Tá bom? O artigo 70 é importantíssimo. Importantíssimo. Ele prevê quais são as autoridades competentes para a aplicação das penalidades que nós acabamos de ver. Então, são autoridades competentes. Aqui não está falando ainda o que é competente para o quê, tá? O dispositivo prevê alguns limites, mas depois nós veremos isso melhor. O dispositivo ele está tão somente elencando quais são as autoridades que têm competência para impor penalidades. Então, a autoridade que não estiver aqui não tem competência para impor penalidades. Ali no plantão do 1º Distrito Policial de Mauá, eu sou titular da equipe 5. Então, eu sou o delegado da equipe 5. E trabalham comigo, na minha equipe, um escrivão de polícia e 2 investigadores de polícia. Se algum deles comete uma falta funcional, não sou eu que vou aplicar
a penalidade. Não sou eu, porque eu não figuro nessa lista do artigo 70. Tá? Eu não figuro. Então, quais são as autoridades que são competentes para a aplicação dessas penalidades? O governador, é claro, o secretário de Segurança Pública, o delegado-geral de polícia, mas aqui toma cuidado porque já começam as limitações. O delegado-geral de polícia pode aplicar as penalidades até a de suspensão. Até a de suspensão. Então você lembra quais eram as penalidades? Da mais branda para a mais gravosa, nós temos a advertência, repreensão, multa, suspensão, demissão, demissão a bem do serviço público e cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Lembra disso? Vai tentando memorizar. E memoriza nessa ordem, porque essa ordem vai te ajudar a entender o artigo 70. Então, o delegado-geral de polícia pode aplicar as penalidades até a de suspensão. Então, ele pode aplicar advertência, pode aplicar repreensão, multa, suspensão, mas demissão ele não pode aplicar. Demissão, demissão a bem do serviço público e cassação de aposentadoria ou disponibilidade, o delegado-geral de polícia não pode aplicar. Quem aplica, o secretário de Segurança Pública em alguns casos e o governador em outros casos, conforme veremos, tá bom? Mas se te perguntar se o delegado-geral de polícia ele está previsto dentre as autoridades que podem aplicar pena, é claro que está, tá bom? Tem essa limitação, mas é claro que está. Então, se o delegado-geral de polícia tem limitações, é lógico que as autoridades que vêm depois dele também terão limitações, e limitações ainda mais intensas, ainda mais limitantes, limitações limitantes, digamos assim. Então, o delegado de polícia, diretor da corregedoria, também pode aplicar penalidades. Delegado de polícia, diretor da corregedoria. Mas aqui ele tem o limite e é a de suspensão, limitada a 60 dias. Então, a lei prevê que a suspensão pode perdurar pelo máximo de 90 dias. 90 dias. O DGP pode aplicar a suspensão no máximo, até os 90 dias. Já o delegado de polícia, diretor da corregedoria, não. Ele pode aplicar a pena de suspensão, só que limitada a 60 dias. Tá? E os delegados de polícia, corregedores auxiliares, podem também aplicar pena, mas somente até a de repreensão. Então, basicamente, os delegados de polícia, corregedores auxiliares, podem aplicar as penas de advertência e também, essa caneta tá horrível, advertência ou repreensão. Tá bom? Então, isso daqui você tem que memorizar. Pelo amor de Deus, deixa eu circular um pouco mais esse asterisco aqui para você lembrar que esse dispositivo você tem que memorizar, tá? O artigo 70, parágrafo 1º, fala que compete exclusivamente ao governador do estado a aplicação das penas de demissão, demissão a bem do serviço público e cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Cuidado! A delegado de polícia. A delegado de polícia. Então, o secretário de Segurança Pública também pode aplicar essas penas aqui? Demissão, demissão a bem do serviço público e cassação de aposentadoria ou disponibilidade? Pode, mas não a integrantes da carreira de delegado de polícia, tá bom? O SSP, ele aplica, portanto, as outras carreiras. Quando eu falo de delegado de polícia, somente o governador pode demiti-lo ou cassar aposentadoria ou disponibilidade. Artigo 70, parágrafo 2º, compete às autoridades enumeradas neste artigo até o inciso 3º, inclusive, a aplicação de pena a delegado de polícia. Então, quando eu falo em demissão, demissão a bem do serviço público e cassação de aposentadoria ou disponibilidade, somente o governador pode aplicá-las a delegado de polícia, ok? Mas as demais penas, advertência, repreensão, multa, suspensão, estas penas podem ser aplicadas a delegado de polícia por outras autoridades que não o governador. Quais são essas autoridades? Lógico,
o governador, o secretário de Segurança Pública e o delegado geral de polícia. Isso quer dizer que o delegado de polícia, diretor da corregedoria e também os delegados de polícia, corregedores auxiliares, não aplicam penas a delegados de polícia. Anota isso. O delegado de polícia, diretor da corregedoria e os delegados de polícia, corregedores auxiliares, não aplicam penas a delegado de polícia. Nem mesmo uma advertência. Nem mesmo uma advertência. Para aplicar uma mera advertência a um delegado de polícia, tem que ser pelo menos o delegado geral de polícia, podendo ser também o secretário de Segurança Pública e o governador. Lembrando que DGP, secretário de Segurança e governador, há uma hierarquia entre eles. O DGP está vinculado ao secretário, que está vinculado ao governador, tá? Para o exercício da competência prevista nos incisos 1 e 2, será ouvido o órgão de consultoria jurídica. Então, o órgão de consultoria jurídica deve ser ouvido quando o caso for de aplicação de penalidade administrativa pelo secretário de Segurança Pública ou pelo governador. E o artigo 70, parágrafo 4º, fala da pena de remoção compulsória. Para a aplicação da pena prevista no artigo 68, que é a de remoção compulsória, é competente o delegado geral de polícia. Então, se você quiser acrescentar ao seu artigo 68 aí, que essa é uma competência do DGP, você já memoriza isso também, tá?